Jornal da Univates, apoio cultural. Imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br/ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa. Viva ativamente. Dia 18 de junho, quinta-feira. E nessa edição do Jornal da Univates, entre os destaques, nós iremos falar sobre a ação da feijoada que acontece na cidade de Arroio do Meio. O Rotary Clube da cidade organiza esse evento em prol da construção da UTI do Hospital São José. Além disso, iremos falar sobre o fórum, como as audiências estão acontecendo em tempos de pandemia. E mais, uma entrevista ao vivo, agora no estúdio, para falar com o secretário de Saúde do município de Lajeado e trazer detalhes das medidas adotadas pelo município justamente com relação ao coronavírus. Começamos agora mais uma edição do nosso Jornal da Univates e você, claro, é nosso convidado para estar assistindo ao vivo. Entramos no ar ao vivo para mais uma edição do nosso telejornal. Nós que iniciamos essa caminhada ao longo desse período de pandemia, alterando a nossa programação para levar informação para você de casa, que você fique bem informado. Hoje a gente tem vários conteúdos para lhe mostrar, como eu já disse aí na abertura do programa, na escalada, como a gente diz na linguagem do telejornalismo, diversos são os conteúdos que a gente vai mostrar para você. E além de tudo isso, a gente tem uma entrevista daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no estúdio com o Dr. Cláudio Klein, ele que é o responsável pela pasta, secretário da Saúde aqui do município de Lajeado. A gente vai continuar a repercussão do Covid-19, as ações do município, as medidas e também as projeções que nós temos aqui para a cidade com relação a essa pandemia. Antes de fazer essa entrevista ao vivo com o Dr. Cláudio Klein, eu vou acionar a Bianca Malman, hoje na direção de imagens aí do Elivelto Marques, junto com o Ricardo Horn. Eu vou acionar a Bianca porque ela traz os detalhes dos números que nós temos oficiais divulgados pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde e as confirmações que nós temos das prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari, daquelas pessoas que foram diagnosticadas positivo com o coronavírus e o nosso número atual de pessoas também recuperadas. Boa noite, Bianca. Olá, Marcos. Boa noite. Então, vamos aos números do coronavírus aqui no Vale do Taquari. Até este momento, a região registra 2.908 casos confirmados da doença. Desses, 2.640 já são considerados recuperados. Além disso, o Vale registra 36 óbitos em decorrência da doença, resultando assim em 232 casos considerados ainda ativos. Vamos aos números mais detalhados das confirmações por município aqui do Vale do Taquari. Em Lajeado, são 1.564 casos, são 212 em Teutônia, 191 em Estrela, 142 em Taquari, 138 em Arroio do Meio, 119 em Encantado, 102 em Cruzeiro do Sul, 75 em Bom Retiro do Sul, 50 em Poço das Antas, 45 em Westfália, 44 em Paverama, 28 em Tabaí, em Roca Salles, 26 em Progresso, 22 em Santa Clara do Sul, 19 em Mussum, 14 em Capitão, 13 em Colinas, 10 em Imigrante, 9 em Nova Brécia e Antagorda, 8 em Marques de Souza e Fazenda Vila Nova, 7 em Vespasiano Correia, 6 em Arvorezinha, 4 em Sério, Canudos do Vale e Pouso Novo, 3 em Doutor Ricardo, 2 no município de Dois Lajados
e ainda um caso nos municípios de Travesseiro e Forquetinha. Voltamos contigo, Marcos. Obrigado, Bianca. Aliás, a Bianca trouxe os detalhes, né, os números que nós temos nesse momento das confirmações, daquelas pessoas diagnosticadas positivo com o coronavírus e as recuperadas aqui no nosso Vale do Taquari. Obviamente você já percebe que a gente está de máscara aqui no estúdio. Eu sempre, nesse início de entrevista, quando nós estamos conversando com algumas pessoas aqui no nosso estúdio, eu já explico que é justamente em função mantendo o distanciamento, respeitando o que as autoridades de saúde vêm solicitando, que se utilize a máscara também no momento até de conversa, em um espaço aqui mais fechado, como é o nosso estúdio, e com justamente todos aqueles detalhes que nós sempre mantivemos com relação à higienização dos equipamentos e tudo mais. Hoje, aqui no nosso telejornal, eu vou conversar com o secretário de Saúde do município, o Dr. Cláudio Klein, ele que justamente vai trazer mais detalhes. A gente aqui da TV Univates, Dr. Cláudio Klein, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Univates. A gente vem há tanto tempo repercutindo a questão da pandemia, tentando deixar a população bem informada, até como um serviço aqui da nossa emissora, que faz parte de uma instituição de ensino superior comunitária, que vem também fazendo tantas ações em prol da comunidade do Vale do Taquari. A nossa função aqui enquanto TV também é informar a população, e que bom que o senhor aceitou nosso convite. E mais uma vez também agradecer ao Dr. Cláudio Klein, que é responsável pela pasta da saúde, sempre foi super solícito com a nossa equipe de telejornalismo, também encaminhando diversas entrevistas para que você também ficasse bem informado nesse momento. A gente sabe que é tão importante a informação, e aquela informação que ela realmente é verdadeira e ela tem um embasamento também científico. Hoje eu bato um papo um pouco maior com ele aqui no estúdio. Dr. Cláudio Klein, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Sem dúvida, isso também é um agradecimento nosso, porque a Universidade, a Univates, tem sido uma parceira em fornecimento de várias questões aqui conosco na Secretaria de Saúde, seja na questão de informação, seja na questão, inclusive, de espaços físicos que tantas vezes a gente solicitou para fazer reuniões, encontros aí em forma que se permita o distanciamento aqui, que são espaços maiores e se permite esse tipo de encontro. Bom, e hoje então a gente pode esclarecer mais dúvidas, conversar um pouco mais com o secretário de Saúde aqui no estúdio. E eu já começo lhe perguntando, Dr. Cláudio Klein, esse período, que são cerca de 90 dias desde o primeiro caso considerado positivo aqui em Lajeado, nesses cerca de 90 dias, nesse momento nós temos um quadro em que a cidade ela demonstra um número de pessoas ativas que chega a 12. Nós tivemos um pico muito grande no final do mês de abril. O fato da curva ter diminuído um pouco essa velocidade de desenvolvimento da doença, ela é um motivo para a gente ficar mais tranquilo, mas não baixar a guarda? Ou o que esse número também pode nos representar? Isso. Bom, então apenas relembrando, então foi no dia 20 de março o nosso primeiro caso positivo, portanto agora, né, depois de amanhã, teremos no dia 20, então, os 90 dias do primeiro caso. E realmente, como disseste, lá pelo dia 26, 27 de abril, foram os nossos picos de incidência, onde nós tivemos 24, 25 novos casos por dia. Inclusive, ali naquelas 2 semanas em sequência, nós tivemos a cada 5 dias somando 50 casos por semana. Então, a gente começou com 50 no dia 23 de abril, e logo em mais 5 dias 100 e depois mais 150, que foi aquele crescimento realmente exponencial, como se diz, da curva, onde realmente causou uma preocupação muito grande e onde se utilizaram, né, todos os serviços, especialmente em nível hospitalar e também de saúde pública, à disposição da população. Mas passado ali, especialmente ali por volta do dia 15 de junho, a gente percebeu que já havia uma aparente estabilização. Foram entrando, se você lembra, foram entrando os casos que foram testados dentro das empresas frigoríficas aqui de Lajeado, então ali deu um crescimento ainda, mas já se percebia que a maior parte daqueles casos já estavam nos índices de curado. Quando estabilizou aquela entrada no dia 22 de junho, nós pudemos ver nitidamente que a nossa curva deu uma achatada. Ali nós estávamos com uma média de 60 casos positivos por dia, se manteve isso mais ou menos até o dia 3 de junho, e desde então vem essa queda que tu vem citando agora, né? Então de 60 foi para 48, 45, a gente foi acompanhando dia a dia e nunca mais teve outro crescimento, ou seja, o número de novos casos identificados
estava menor do que aqueles que saíam da curva por cura. Então, o índice de ativos ainda cada vez foi decaindo. Hoje estamos, então, com 12, né? Que é um número pequeno e, com certeza, significa de que o vírus está circulando muito menos entre nós, né? Quando a gente fala desse número 12, eu até comentava isso, o doutor Cláudio Clary chegou alguns minutos aqui no estúdio, eu perguntei ainda para ele, nos bastidores, a questão de, existe a possibilidade que o município chegue a zerar esse número? Existe um prognóstico para isso ou não? Não, eu diria que não, tá, Marcos? Porque o vírus vai ficar circulando conosco agora por muitos anos. Possivelmente sempre. Assim como qualquer vírus gripal ou de resfriado comum, ele fica circulando. Então ele tem incidência baixa, como todos sabem. A gripe A, por exemplo, né, quando ela começou lá em 2009, ela teve uma incidência maior. Hoje ela continua entre nós, mas em incidência muito baixa. Então se imagina que o Covid, independente da questão da vacina, com o passar dos anos, ela vai continuar entre nós, mas sempre com uma incidência mais baixa. Então, zerar não deve acontecer, não. Sempre ele deve ter alguns casos positivos acontecendo toda semana. E por isso a importância da utilização da máscara, claro, né? De todas as ações que individualmente e coletivamente a gente tem que continuar mantendo. Esse é um vírus, que a gente conhece ainda pouco, ainda se está aprendendo. Claro, já se evoluiu muito no conhecimento, mas ainda se conhece pouco. O que se sabe desde o início é que ele é um vírus de contágio muito rápido em áreas de aglomeração. Então, você vê que todos os centros urbanos onde as aglomerações eram maiores, as grandes cidades, né, houve uma disseminação muito rápida, abrupta do vírus, que acabou coincidindo com aqueles casos de sobrecarga do sistema público nos países aí tradicionalmente já citados, né. Em Lajeado a gente teve esse também pico, certamente por causa dessas empresas frigoríficas que também causam aglomeração. Pois é, porque, deixa eu lhe interromper, quando a gente fala, Dr. Cláudio Clay, daqueles surtos que aconteceram nos frigoríficos, nós tivemos essa elevação muito grande dos casos aqui na cidade de Lajeado, justamente porque é um vírus que ele consegue se proliferar muito rápido, né? Quando isso aconteceu, nós viramos bandeira vermelha naquele momento também, em função do mapeamento, da regionalização do estudo que vem sendo feito pelo governador do estado. E após aquele período, e se trabalhando com as questões também, as medidas impostas pelo município, a bandeira do município aqui mudou. E se eu não me engano, é a quinta semana que nós estamos na bandeira laranja. Com esse número dos ativos, a diminuição também dos casos na UTI, existe uma projeção da gente se tornar uma bandeira amarela? E se sim, existir essa possibilidade, nesse momento, existe depois aí o receio de se voltar para a laranja, ou como é que a população pode começar a receber essa mensagem? Essa é uma pergunta que também a gente se faz constantemente e buscamos, eu pessoalmente busco e toda a equipe que trabalha ali assessorando a prefeitura busca junto às experiências que o mundo todo vem trazendo para nós, alguma informação que nos dê certeza disso. Com relação à questão das trocas de bandeira, o que eu posso dizer é que hoje Lajeado teria condições de evoluir para a bandeira amarela com rapidez. Só que lembramos que Lajeado está dentro de um contexto regional, né, da nossa micro-região, e algumas coisas também da macro-região, envolvendo Santa Cruz, Venâncio e Cachoeira do Sul. Então, na verdade, vai depender do que acontecer nessas outras cidades em volta, para a gente ver como vai evoluir Lajeado. Falaste também com relação Quando a gente tem essa projeção para se tornar amarela, existe daí a possibilidade daqui a pouco de a gente retornar num curto espaço de tempo para laranja e as coisas virem a piorar? Isso, o que eu queria dizer é que a opinião que nós temos hoje, e aí baseado no que está acontecendo, é que o convívio social que Lajeado está usando hoje, né, da forma como nós estamos usando, ele nos dá a segurança de dizer que nós não temos a previsão de uma outra curva, né? Sim. De que tenha uma segunda onda, como tantos citam. Agora, a gente está discutindo o retorno das aulas, por exemplo. No momento que retornarem as aulas, vai ser um outro local, um outro ambiente que favorece as aglomerações, né? Claro, em crianças especialmente, que é um grupo bastante protegido no caso do coronavírus,
Mas, de qualquer maneira, se aumentar a incidência entre as crianças, elas acabam transmitindo para outras pessoas e possivelmente haja um novo crescimento, né? E, claro, nós até agora não temos eventos, shows, festas, formaturas, né? Então, no momento que também isso comece a ocorrer de novo, com certeza, em função das aglomerações que isso vai causar, a gente tem expectativa que tenha outros crescimentos novamente. Com relação, inclusive, à sua área médica, né, quando a gente fala sobre a questão das doenças respiratórias, muito se fala que estamos entrando agora em um período em que essas doenças elas tendem a aumentar em função do nosso clima, né, ser mais frio, a gente tem quedas de temperatura, e aí existe a possibilidade das pessoas ficarem resfriadas, gripadas, e a pessoa não saber se aqueles sintomas, aquilo pode refletir ou não um coronavírus, né, um Covid-19. Nesse período, o que vocês começam a projetar enquanto Secretaria de Saúde para justamente que as pessoas tenham aquela capacidade de perceber e continuar se cuidando em um período onde a gente sabe que vai ficar mais frio e existe a possibilidade das pessoas ficarem mais gripadas, né? Isso. De maio em diante, normalmente a gente já tem uma incidência maior de quadros de infecção respiratória, seja o resfriado, seja a gripe propriamente dita. E nós de lá para cá, é verdade que uma onda de frio intensa a gente ainda não teve. Inclusive hoje estamos experimentando um dia primaveril aí. É verdade. Mas de qualquer maneira, nós já tivemos, eu já tenho acompanhado pelo menos 4 momentos em que houve queda de temperatura. E nesses momentos, normalmente ocorre, sim, um crescimento de casos de infecção respiratória, que também não está acontecendo. A gente conversa muito com pediatras, não só aqui, mas Porto Alegre tem um grupo que eu troco mensagens com relação à pandemia, né? E igualmente a incidência de infecção respiratória tem sido muito baixa. Então a gente acredita que tanto o fato dos colégios não estarem com aulas hoje, as crianças não estarem frequentando as aulas, elas são, como se sabe, um local onde ocorre muito a disseminação de vírus, mas o uso da máscara, acreditamos, né, com todos o que acompanha, né, a higiene, o distanciamento, mas especialmente esse instrumento simples que é o uso da máscara tem sido extremamente eficaz para isso. E quando a gente fala desse retorno às aulas, que o Dr. Cláudio Klein agora citava, quando a gente fala principalmente da educação básica, está sendo criado então esse Centro de Operações de Emergência e Saúde para a Educação Municipal, né, e Lajeado e região já vem então justamente pensando, e inclusive estavam reunidos diretores, responsáveis por algumas escolas na Prefeitura Municipal para buscar soluções para isso. Ou seja, é mais uma ação que vai ter que ser coletiva, né, entre as próprias escolas, do que muitas vezes cada escola fazer a sua parte, né? Exatamente. O grupo já teve 2 reuniões desse comitê, agora oficialmente criado, e se nota que o grupo está, vamos dizer assim, motivado com a ideia de discutir soluções. E entendemos que nesse momento, pelo menos Lajeado, o Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente, porque aparentemente eles estão num curso diferente do nosso, né? Nós começamos antes a disseminação do vírus, mas nós entendemos que Lajeado, em função de que agora tem, né, essa queda que a gente vem falando, tenha condições de começar a discutir ações mais de encontros, né, dos alunos. Com certeza, que nem se diz, o novo comportamento na escola também haverá um novo normal, né? Para poderem conviver menor número de crianças, com alguns controles aí, os EPIs, né? de proteção, e procurar evitar aglomerações nas escolas para que a gente consiga que o vírus não tenha uma disseminação rápida nesse meio. O senhor citou agora a questão de que Lajeado, né, teve um aumento significativo de pessoas diagnosticadas positivo com o coronavírus antes do que as outras cidades, né, do estado, até em função dos surtos também que nós acabamos tendo aqui nos frigoríficos também, o senhor comentou. O fato de Lajeado no início, ter se destacado negativamente, né, nesse caso, no fato de termos várias pessoas confirmadas com a doença de início, e agora essa curva está abaixando e está sendo meio que quase que um processo inverso de outras regiões do estado, que nesse momento atingem a bandeira vermelha e tem um alto índice de pessoas já confirmadas. Isso até que ponto é bom para a cidade? Porque nós temos também aquelas pessoas que foram diagnosticadas positivo e hoje são consideradas recuperadas por terem passado pelos 14 dias da doença e terem se recuperado.
Isso dá para fazer algum tipo de analogia com relação ao fato de nós termos iniciado um período com muitas pessoas doentes e hoje termos muitas pessoas recuperadas? Isso pode ser positivo ou não muda nada? Não, eu hoje, Marcos, olhando para trás, eu vejo como positivo, sim, né? Porque a gente conseguiu superar uma onda forte, importante em Lajeado, e superamos muito bem, porque as estruturas deram conta dos atendimentos, não houve nenhuma sobrecarga fora do normal dos atendimentos. Então, hoje eu enxergo de uma forma adequada, mas na época eu confesso que havia uma angústia muito grande de ver passar aqueles dias, com receio de que a gente pudesse ter uma disseminação, como aqueles outros países que a gente tão frequentemente olhava na televisão e via aqueles excessos, né, de doentes e com uma dificuldade de capacidade. De uma certa maneira, naquele momento, a gente estava em contato muito frequente com as estruturas do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, sempre apoiaram demais, a doutora Arita, o doutor Tércio, que é um médico da regulação do Estado, e de uma certa maneira, o Estado estava tão tranquilo que também, se a gente tivesse alguma sobrecarga, haveria como fazer encaminhamento, suporte exatamente para outras cidades da região aqui, ou um pouco mais longe mesmo, Canoas e Porto Alegre estavam preparadas para receber uma demanda se houvesse. Mas, felizmente, não houve necessidade. Uma última pergunta aqui para a gente, então, encerrar essa nossa entrevista com o secretário de Saúde aqui do município de Lajeado. Prefeitura Municipal, em parceria com a Univates, estão realizando a pesquisa Testa Lajeado, né? Ela já iniciou, os primeiros dados preliminares já foram divulgados, nós teremos semana que vem a segunda coleta com esses dados divulgados, então, inclusive uma transmissão ao vivo, novamente aqui da TV Univates, para levar esses números para toda a população. E teremos, por final, uma terceira fase, quando encerra, então, essa pesquisa. 3.600 pessoas, se eu não me engano, vão ser buscadas para que se tenham diagnósticos e se consiga ter percepções do Covid-19 por uma realidade local. Essa pesquisa, ela chega a ser importante para o município a longo prazo também, secretário, para a gente, daqui a pouco, através desses números de artigos futuros publicados, das informações que se tenham, se consigam ter prognósticos ou possibilidades de saber com o que a gente está lidando nos dias de hoje, o que a gente pode vir a lidar no futuro? Como é que o senhor enxerga essa pesquisa? Excelente, Marcos. Sim, essa pesquisa, desde o início, quando a gente discutiu e projetou idealizar a pesquisa, e a Univates, de novo, mais uma vez, não só pela parceria, mas idealizando os detalhes da pesquisa, e aí pelo conhecimento que ela já tem em trabalhos de pesquisa, foi super importante. Mas, assim, tem perguntas que a gente não sabe ainda a resposta e que eu espero que Lajeado, pelo menos, possa induzir alguma questão. Por exemplo, qual o percentual de assintomáticos? Isso é uma pergunta que hoje o mundo se pergunta, não se sabe ainda. E, claro, devem estar ocorrendo trabalhos também parecidos em outros pontos do planeta, mas informação fidedigna não saiu ainda. Nós esperamos, com essas 3 informações, a gente já está calculando alguma coisa com os dados que a gente tem até hoje, mas a gente espera, com os dados completos, poder induzir algumas questões de dizer, qual realmente é o risco de uma pessoa desenvolver o Covid, cair num hospital e cair na UTI, né? Qual o percentual disso? Qual a chance de ela ser assintomática? Qual a faixa etária de ela ser assintomática? Então, tem realmente muitas perguntas muito pertinentes, muito importantes, que Lajeado vai poder contribuir muito aí para informações que esperamos divulgar aí para quem tiver interesse. Tá certo, eu agradeço então a presença, obrigado por ter vindo hoje ao nosso telejornal. O Dr. Cláudio Clay, como eu disse no início, né, dessa entrevista, nos mandou diversos vídeos, que é a nossa forma também que a gente encontrou através do telejornalismo de estar levando informação. Então ele mesmo gravava as informações e mandava as perguntas que nós fazíamos para ele, e hoje aceitou o convite de vir aqui conversar ao vivo comigo e a gente trazer mais detalhes sobre a questão do coronavírus, essa pandemia, que, como ele comentou já no início da entrevista, desde o primeiro caso, dia 20 de março, a gente vai estar completando 90 dias, então, daqui 2 dias. Obrigado mais uma vez, secretário, e bom trabalho para vocês. Muito obrigado, bom trabalho. Boa noite. Valeu. A gente encerra a entrevista por aqui, a gente vai para o intervalo. Quando a gente retornar, tem vários conteúdos, como, por exemplo, falar sobre a questão das audiências, como é que o fórum, nesse momento, está fazendo com relação à virtualização, e também falar sobre o CRAS, entre outros assuntos, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Já retornamos ao vivo aqui da TV Univates. Nós há pouco, no primeiro bloco do nosso telejornal, fizemos uma entrevista ao vivo com o Dr. Cláudio Klein, ele que é responsável pela pasta da saúde aqui no município, trazendo mais detalhes sobre a questão da pandemia, os reflexos aqui para a nossa cidade, para a nossa região, falando sobre, enfim, esses 90 dias que ele comentava que vão fazer daqui 2 dias, isso, dia 20, vai fazer 90 dias do primeiro caso, diagnóstico positivo aqui na cidade. Esclarecemos mais sobre isso aqui nessa edição. Inclusive, gostaria de agradecer aí, ao Carlos, ao Ivan Filho, a Araci Ruschel, estão mandando aqui mensagens também para nós. Você pode interagir com a nossa programação através do facebook.com/TV Univates. A gente está ao vivo também pelo canal 15 da NET Lajeado e pela Brás Rede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. A gente ainda tem muito conteúdo nessa edição. Agora eu vou acionar o Rodrigo Bortoli, ele que é juiz responsável pelo fórum aqui na cidade e vai trazer mais detalhes sobre a questão das audiências. Em tempos de pandemia, tiveram que também buscar a virtualização para acontecer. E ele traça também as perspectivas de pós-pandemia. Depois desse período, elas continuam as audiências a utilizar as tecnologias para fazer, então, esse serviço virtual? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Univates. Satisfação de poder ocupar esse espaço para conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação do Poder Judiciário durante esse período da pandemia do Covid-19. Logo no início deste fenômeno que inaugura uma nova ordem mundial, o Tribunal de Justiça consagrou algo chamado de Sistema Diferenciado de Trabalho, consagrando principalmente uma forma remota de trabalho para os seus estagiários, servidores, juízes e juízas. Isso, obviamente, também foi observado aqui em Lajeado e continuou em curso até a última segunda-feira, dia 15, como começamos uma segunda etapa. Durante esse período, importante destacar que já teve início algumas audiências virtuais. O doutor Luiz Antônio fez 8 audiências desta modalidade na vara de família, tratando de situações de alimentos, de divórcio, de soluções de união estável. A primeira vara criminal também já tem uma audiência de réus presos designada para a semana que vem e as outras unidades deverão passar a operar com essa modalidade de audiência também agora no início da retomada dos trabalhos. A retomada dos trabalhos teve início nesse dia 15, última segunda-feira, numa primeira etapa que vai até o próximo dia 28, apenas com atividades internas e com um rodízio de servidores, aproximadamente 1/3 presencial e os outros 2/3 ainda em trabalho remoto. A partir do dia 29, há uma segunda etapa, então, onde o foro começa a receber também profissionais vinculados à Defensoria Pública e ao Ministério Público, assim como advogadas e advogados. Esse novo momento, com essas novas 2 etapas, importa uma ampliação das atividades presenciais, mas o que não significa que antes as atividades feitas apenas remotamente estivessem insuficientes, estavam de acordo com a prioridade que todos nós devemos observar neste momento, que é a preservação da sua saúde e, consequentemente, a saúde dos demais. Isso se estabelece a partir do momento que a pessoa decide e pode ficar em casa. Então, essa foi a prioridade com que operou o tribunal e é a prioridade com que continua operando. Mas agora, fazendo um pequeno movimento presencial para ver se isso vai ser possível com a prioridade da preservação da saúde de todas as pessoas envolvidas na cena judiciária. Tá certo, a gente agradece ao juiz Rodrigo Bortoli pelas explicações aqui para a nossa equipe de telejornalismo. Eu sigo ao vivo por aqui nessa edição de quinta-feira do nosso telejornal, agora para acionar a nossa equipe de reportagem. A Larissa Santos, junto com o Elivelto Marques, foram verificar como é que está sendo nesse momento a matéria, foram verificar nesse momento como está o trabalho do CRAS em Lajeado. Pandemia do coronavírus, momento de se adaptar e reinventar. Tecnologia se tornou essencial nas atividades profissionais. Centro de Referência de Assistência Social,
CRAS, Espaço da Cidadania de Lajeado, precisou se adequar ao novo cenário. Todos os atendimentos individuais estão se concentrando muito no atendimento por telefone. Alguns atendimentos particularizados, sim, a gente agenda e a família vem até o CRAS, respeitando sempre os protocolos, né, do distanciamento, do álcool gel, do uso da máscara. E o trabalho ele está se concentrando no atendimento do telefone para concessões de cesta básica, né, no auxílio alimentação, que é um dos benefícios da política de assistência social, no atendimento das atualizações de cadastro único, dos auxílios natalidade, auxílio emergencial, né, e em algum suporte nas questões do benefício de transferência de renda, o BPC. A gente também trabalha com uma demanda que vem do Ministério Público, do Judiciário, né, solicitando um acompanhamento mais próximo, visitas domiciliares, relatórios. Então a gente também faz o contato, agenda com a família e está fazendo as visitas, né, seguindo as orientações, né, do distanciamento social e do uso da máscara, né. Desde 23 de março, 14 grupos do CRAS estão com atividades presenciais suspensas. Algumas oficinas são oferecidas online. Todos os grupos foram suspensos. A gente tem um grupo dos adolescentes, né, que a gente está iniciando um acompanhamento semanal de grupo através da videoconferência. O atendimento para os idosos ele tem sido feito muito pelo telefone, então esse grupo ele ainda está se constituindo através do WhatsApp, que também para os idosos é uma ferramenta nova, né, o WhatsApp. E a gente tem um grupo específico do Quilombo, então esse grupo também, as gurias, a comunicação é toda via grupo do WhatsApp. Bora Trampar existe desde 2016. Temas como escolha profissional e inserção no mercado de trabalho são abordados durante encontros individuais. Essa é uma das oficinas que sofreu alterações durante a pandemia e passou a ser virtual. Então, os adolescentes com essas demandas, né, eles me procuravam no atendimento individual. E eu oferecia essa escuta, esse acolhimento e também os encaminhamentos, né? Ajudava na elaboração de currículos, na preparação para uma entrevista de emprego, enfim, e tentava articular essas vagas também de trabalho. Com a pandemia, então, os adolescentes que continuavam com essa demanda, com essa expectativa, mas não mais podendo se encontrar presencialmente aqui no CRAS, começaram a me acessar, então, através de WhatsApp, de ligação telefônica, solicitando orientações, né? Eu também em contato com as empresas, podendo fazer essa ponte entre o adolescente e a vaga de trabalho. Até março, 224 famílias participavam durante a semana dos grupos no CRAS. Agora, sentimento é de saudade. Então, esse foi o nosso maior sentimento, assim, essa falta da aproximação, desse contato físico, dessa proximidade, né, com os usuários. E eles também têm relatado isso, assim, esse sentimento de que eu quero ir no CRAS, eu preciso ir para o CRAS, quando é que vai voltar? E a gente ainda não tem essa previsão. Tá certo, matéria aí da Larissa Santos, junto com o Fernando Schmitz. Agora eu vou para um rápido intervalo, porque quando a gente retornar eu vou falar sobre os primeiros dados que foram divulgados pela pesquisa do IBGE PNAD Covid-19 e ainda vamos falar sobre outros assuntos, como por exemplo a questão da ação beneficente, a feijoada em prol da UTI do Hospital São José na cidade de Arroio do Meio. Esses e outros destaques, daqui a pouquinho a gente já volta com mais Jornal da Univates. Terceiro bloco do nosso telejornal nessa quinta-feira. Vou reforçar para você os números que nós temos atualizados com relação àquelas pessoas diagnosticadas positivo com o coronavírus aqui no nosso Vale do Taquari. Nesse momento são 2.908 pessoas confirmadas em todo o Vale, 2.640 consideradas recuperadas. Infelizmente são 36 mortes e nesse momento ativas com o Covid-19, 232 pessoas. A gente segue ao vivo agora para fazer uma conexão com o coordenador do Regional do Censo. Ele que vai explicar um pouco mais sobre essa divulgação dos primeiros dados da pesquisa PNAD Covid-19 e o Paulo que vai trazer esses detalhes dessas preliminares que eles têm nesse momento. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, então, o IBGE aqui na TV Univates para tratar sobre dados relevantes para a sociedade. A gente vem falar novamente sobre a PNAD Covid, que é uma pesquisa especial do IBGE nesse momento de pandemia.
PNAD Covid que está a campo desde o início do mês de maio. Aqui na região, aplicando questionários em aproximadamente 200 domicílios, distribuídos em 8 municípios. A nível nacional, são em torno de 200 mil domicílios selecionados em mais de 3 mil municípios. O que a gente traz, então, como primeiros resultados da PNAD Covid? Inicialmente, a gente tem dados somente a nível nacional, porém, nos próximos dias teremos dados também por grande região e unidade da federação. Então, a nível nacional, na última semana de maio, que é a semana de referência desses dados, em torno de 22 milhões de brasileiros apresentaram sintomas ligados à síndrome gripal, que pode ser um indicativo de Covid-19. Isso representava 10,5% da população brasileira na última semana de maio. Dessas pessoas, então, 16,4%, aproximadamente 3,5 milhões de brasileiros, procuraram atendimento médico. E esse atendimento, em mais de 80% dos casos, foi buscado na rede pública de saúde. Por outro lado, dentre as pessoas que apresentaram sintomas e não buscaram atendimento médico, mais de 80%, 82,4% dessas tomou a providência de ficar em casa, em isolamento. E 58,6% dessas se automedicou. Esses são os dados ligados ao bloco de saúde da pesquisa. Temos também o bloco do trabalho, trabalho e renda da população. O IBGE aqui estima, então, para a última semana de maio, 84,4 milhões de brasileiros no mercado de trabalho. Desses 84,4 milhões, população ocupada, 17,2%, 14,6 milhões de brasileiros estavam afastados do seu trabalho em virtude do distanciamento social. 14,6 milhões de brasileiros afastados do seu trabalho em função do distanciamento social. E um dado novo, nunca coletado pelo IBGE, trabalho remoto, home office, 8,8 milhões de brasileiros em trabalho remoto na última semana do mês de maio. Tá certo, estava acompanhando inclusive a entrevista do Paulo, responsável pelo censo, aqui na região, pelo Facebook, uma das maneiras que você tem de assistir a nossa programação, pela canal 15 da NET Lajeado, ou então no Abracejo em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou então pelo Facebook. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, porque quando a gente retornar eu vou estar falando da feijoada em prol da UTI da cidade de Arroio do Meio, e também a gente vai falar sobre um evento que acontece da área da psicologia. Só vou te informar, eu trouxe os dados também da questão do Covid aqui no Vale do Taquari. Nesse momento, o Lajeado tem 1.564 pessoas confirmadas, 1.531 recuperadas. São, infelizmente, 21 mortes e ativas nesse momento, 12 pessoas com o coronavírus. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso telejornal. Já voltamos nessa edição ao vivo do nosso telejornal. A gente continua trazendo informação para você, ficar bem informado ao final já quase dessa semana, quinta-feira. E nesse momento eu vou fazer uma conexão com a cidade de Arroio do Meio. Eu vou falar com a Fabiana Bottoni, ela que é vice-presidente do Rotary Club Arroio do Meio, e eles estão preparando então uma feijoada em prol da construção da UTI do Hospital São José. E ela vai trazer mais detalhes sobre essa ação tão bacana. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Primeiramente, em nome do Rotary Clube de Arroio do Meio, eu quero agradecer o espaço cedido por esse importante canal de comunicação. Nós estamos aqui para divulgar um mega evento que nós estamos organizando para o dia 11 de julho próximo. Nós teremos neste dia a primeira feijoada solidária promovida pelo Rotary Club. A feijoada, ela tem o fim de arrecadar fundos para os projetos sociais do nosso clube e também uma boa contribuição para a construção da UTI do Hospital São José aqui de Arroio do Meio, que todos estamos engajados e esperamos que num futuro bem próximo nós tenhamos toda
a verba disponível para a construção desta importante estrutura que vai beneficiar a todos nós, a toda a comunidade do município e, quem sabe, inclusive do Vale. Depois, a nossa feijoada, você vai poder saborear ela ao som de uma maravilhosa live que ocorrerá a partir das 20 horas, nada mais nada menos do que o nosso Barbarella, né? Saudosismo, a banda aqui do município de Arroio do Meio, uma das melhores e maiores bandas do sul do Brasil, muitos sucessos, que faz parte também de muitas gerações, que já animou muitas festas e muitos eventos que nos acompanham ao longo da nossa vida. Então, nesse projeto, quando nós iniciamos a organização, nós pensamos em sim fazer algum evento, promover algum evento em prol de um projeto social importante e necessário para a comunidade, mas também entendemos que, como rotarianos, praticamos o companheirismo e temos esse papel social fundamental, que é também trazer vida, alegria e contagiar a nossa comunidade. E por isso surgiu a ideia do Barbarella, que em contato com o Ivo prontamente foi solidário ao nosso clube e também entendeu a ideia e está junto conosco nessa. Então o Barbarella fará essa live também de forma solidária, sendo nosso apoiador deste evento. E tenho certeza que será um dia, assim, além de você estar contribuindo para uma causa importante que irá beneficiar toda a comunidade local, você também irá ter um divertimento, né? Você estará com a sua família, na sua casa, saboreando uma deliciosa feijoada e, ao mesmo tempo, você vai estar tendo a sua noite embalada pela melhor música do Barbarella, com os seus sucessos autorais, também tocando diversos outros ritmos, com certeza. Então nós estamos disponibilizando os convites, 500 convites que dão direito à feijoada. Eles estão com todos os rotarianos e, além disso, também você pode nos contatar através das nossas redes sociais, que nós temos o nosso Facebook, Rotary Clube Arroio do Meio, e para maiores informações de data de retirada e tudo mais. Agradecemos a comunidade pelo engajamento, estão super mobilizados e temos certeza que será um ótimo evento. Obrigada e boa noite a todos. Tá certo, mais uma ação importante, né, em prol da UTI para a cidade de Arroio do Meio. A gente ainda tem um último conteúdo essa noite. Eu vou fazer agora uma conexão, vou acionar a Ana Coutinho, ela que é coordenadora dos polos dos vales do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e vai explicar um pouco mais sobre um evento que acontece de orientações, que a temática é violência doméstica, o que eu, você e nós temos a ver com isso. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Hoje, às 19h30, acontece o evento de orientação intitulado Violência Doméstica. O que eu, você e nós temos a ver com isso? O evento está sendo promovido pelo Polo dos Vales, que é um espaço institucional do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Ele tem como objetivos promover a discussão, a reflexão sobre o tema da violência doméstica, assim como suas implicações diante da pandemia do Covid-19. Aqui é importante marcar que a escolha por conversar sobre esse tema foi uma escolha coletiva durante as reuniões do Polo dos Vales. Ela aconteceu ainda no início de 2020, quando nos deparamos com um aumento significativo das mortes por feminicídio nos vales do Rio Taquari e Rio Pardo. E pensamos que seria muito importante, que é muito importante promover conversas, discussões para fortalecer o enfrentamento à violência doméstica e à violência contra a mulher. O evento vai acontecer de forma virtual por uma plataforma chamada Google Meet. Nós disponibilizamos inscrições para todos e todas da comunidade.
250 vagas que já estão esgotadas. É com alegria que a gente percebeu que sim, que as pessoas querem ouvir sobre esse tema, querem conversar sobre esse tema e vamos gravar o evento e se a internet permitir que a gravação seja de qualidade, né, que ela esteja boa para ser repassada adiante, o Conselho Regional de Psicologia vai estar postando na sua página do YouTube. Seria isso. Eu agradeço pelo espaço de fala, pela atenção de todos. Um abraço. Um abraço aí para a Ana, ela que é egressa, né, também da Univates. Um abraço para ela e bom evento. A gente vai encerrando essa edição do Jornal da Univates, relembrando que amanhã a gente tem mais um encontro confirmado, 18h30 aqui na TV Univates. Eu fico te esperando, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, se cuidem e até lá. Tchau! Jornal da Univates, apoio cultural. Imobiliária Rudemunhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br/ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa. Viva ativamente.